Não existe um único setor que seja responsável por combater o trabalho infantil. É tarefa de todo mundo. É tarefa da gente. Tarefa de adulto, tarefa de criança, de toda a sociedade. Do poder público, da iniciativa privada, do artista, do autônomo, do professor, do pai, da mãe, da família, minha e sua. Todos numa luta só. As conquistas foram muitas, mas estamos longe de um ideal. Comemorar cada avanço, sempre de olho no próximo que está por vir. Desde pequenininha, a minha casa vivia aberta. Nós já atendíamos todas as necessidades das pessoas, né? Então a gente levava as questões para minha mãe, que é assistente social, e ela sempre sabia qual é o hospital, qual é a instituição que podia indicar para poder a pessoa conseguir o que precisava. Então a gente se acostumou a ser meio assim, assistente disso e acolher as pessoas. Eu sempre quis que a minha música e a minha arte estivessem conectadas com mensagens humanas. Uma criança trabalhando nas artes, no esporte, é uma questão que a gente está discutindo, como lidar com isso, como deixar que um ator mirim possa trabalhar, mas como protegê-lo, né? Como dar assistência psicológica. Quer dizer, essas crianças precisam ser protegidas também, ser cuidado. E ter o tempo de lazer, tocar de vez em quando, fazer um recital, ter música na vida, dançar. Minha filha dançou a vida inteira. Mas quando isso vira um trabalho e a criança sustenta a família com esse trabalho, isso já vira algo que não é bem-vindo. Mesmo quando está lidando com algo que para nós é tão prazeroso, tão simpático. Prevenir e enfrentar o trabalho infantil é uma responsabilidade de todos nós, de toda a sociedade, desde as famílias à sociedade no geral, passando pelos empresários, passando pela mídia, passando pelos professores. Todo mundo precisa de estar envolvido nesta luta. Não é uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade coletiva. Era uma camisa que eu já tinha. E com o nome do Unicef, obviamente, a gente consegue realizar muito mais coisas. Nós temos o prêmio Prefeito Criança, que aí tem os objetivos que eles têm que seguir, educação, saúde para criança, e que, obviamente, diminuem todo esse risco da criança estar sendo explorada no trabalho infantil, se os prefeitos seguem a cartilha do Unicef. Quando eles ainda não receberam o prêmio do Unicef, e eu vou fazer um show na cidade, eu digo, o senhor tem que ganhar esse prêmio. E eu tenho certeza que o senhor, a partir de agora que eu vim aqui como cantor, o senhor vai cuidar mais das crianças. Então, eu uso tudo que eu posso para que eles façam o que tem que ser feito. Amanheceu, já acordei, pronto para estudar. Eu sou criança, sou esperança, ainda não posso trabalhar. O trabalho infantil é muito próximo da minha história, porque os meus pais, ambos, meu pai é da Bahia, veio retirante para São Paulo, minha mãe trabalhava na roça também, tem 7 irmãos. Eles tiveram de trabalhar na infância. E eu soube dessas histórias e o quanto isso atrapalhou na vida deles e o quanto eles não queriam repassar isso para mim. Então eu tive uma infância muito cuidada. Então ter essa consciência, saber que meus pais tiveram essa consciência e no meu trabalho, por um texto meu, um texto da equipe, poder, replicar essa história em outro lugar é gratificante, é o que move. Os meios de comunicação hoje têm um potencial enorme, um importante aliado
nesta luta, fazendo reportagens, informando as pessoas sobre as diferentes formas de trabalho infantil, sobre a legislação, denunciando aquelas situações irregulares e incentivando as pessoas para estarem atentas. Tem esse papel mobilizador de informar e de criar uma rede, né, de empatia e de engajamento mesmo, de, poxa, tem essa denúncia, mas tem essa boa prática, tem uma política pública que pode ser cobrada pela sociedade. É fundamental que a gente que pode informar, que tem a chance de informar, traga essas questões que são urgentes. Inspirar outras pessoas que comecem a olhar para isso de uma maneira diferente. Bom, eu sou egresso do trabalho infantil, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Tive N questões na minha infância, então vivi com meus avós. Venho de comunidades e bairros muito pobres. Hoje eu olho para minha história, eu deixei de ter vergonha dela. Eu estou começando a falar dessas histórias com jovens, com outras pessoas, contar que é possível sair, é possível fazer diferença, é possível quebrar ciclos viciosos. O Brasil avançou muito, conseguiu reduzir para 3 milhões de crianças em situação de trabalho infantil, com políticas de referência a nível global. No entanto, hoje ainda temos muitos desafios e ainda temos cerca de 1.700.000 crianças entre os 10 e 15 anos a trabalhar, temos muitos adolescentes a trabalharem sem ser na condição de aprendiz, ainda tem os desafios de chegar a todas as crianças, tem o desafio de levar as políticas especializadas, contextualizadas para o meio rural, para as grandes cidades. Acho que tem muito a fazer ainda, A gente tem que exigir cada vez mais, tanto da iniciativa privada quanto do governo. Nossa provocação à iniciativa privada é: analise a sua cadeia de valor, estimule o programa Jovem Aprendiz, exija da cadeia inteira produtiva que seja abolido o trabalho infantil. É uma decisão inteligente, não só socialmente, mas do ponto de vista econômico. Isso tem um impacto brutal na economia. Uma criança que não tem a chance de se desenvolver de forma saudável, madura, conquistar o seu espaço através da educação, que tipo de adulto eu estou oferecendo para o mercado de trabalho? Isso tem um impacto brutal no desenvolvimento do Brasil como um todo. Enquanto nós tivermos uma criança com o seu direito violado, nós temos que estar motivados para protegê-la, né, e para reverter a situação. Eu acredito que a motivação vai continuar, quer do ponto de vista do poder público, quer da sociedade, denunciando e trabalhando juntos para prevenir e erradicar o trabalho infantil. Se a gente já saiu de números absurdos de trabalho infantil e conseguiu que a sociedade entendesse que criança não é para trabalhar, que a gente tenha uma sociedade bem mais capaz de cuidar dos seus jovens e crianças, né? A gente vai sempre ter trabalho. Gerações se sucedem e tem que aprender de novo. É um trabalho contínuo, né? Mas é um trabalho que já vai ter um respaldo na história e vitórias importantíssimas. Minha infância foi muito de brincadeira na rua, de andar de bicicleta, de ter cicatriz por ter brincado de esconde-esconde, de ter sido criança, sabe? Brincar é um direito e todas as crianças deviam estar a brincar na escola ao invés de estar a trabalhar. Quando eu parei de trabalhar na infância, que aí eu pude só estudar, então o que eu fiz foi isso, foi ir para os banhos, ir para o parque de diversão. Então até hoje, quando eu tenho oportunidade, eu tento fazer isso. Eu falo pro meu filho que um dia eu ainda vou levar ele para visitar a Disney. Meio que eu tento realizar os meus sonhos de infância com ele. Estudar, brincar, viver, trabalhar só quando crescer. Esse é o diferencial da juventude, de Pedra Azul, da adolescência, da nossa infância. E nós mesmos somos protagonistas da nossa própria história, da nossa própria luta. Imaginar um país sem trabalho infantil, um
mundo, que as crianças possam ter a educação integral, que elas possam se formar, que elas possam ser livres para se desenvolver. É um sonho coletivo, na verdade, eu faço parte dele. Eu faço a minha parte, você faz a sua, outro faz a outra parte. E assim, eu trabalho de formiguinha, devagar. Sozinho nós vamos mais rápido, junto a gente vai mais longe. A gente precisa ir mais longe. Essa esperança é algo que nos faz, assim, acreditar sempre que o amanhã vai ser melhor. Todo mundo veja uma criança como alguém que tem que estar no centro, com todos os cuidados, com toda a proteção. Se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo, né? E se a gente muda o começo da história, a gente muda a história toda. Que a gente consiga viver numa sociedade que todas as crianças possam ser crianças. A gente resolveu manter a infância na infância. Valorizar a infância como um período importante da vida para se divertir, para brincar, para ter acolhimento, cuidado, alegria, sonho, para ser um cidadão que vai usufruir da vida adequadamente.